nós vamos falar de direitos do empregado. O que foi que eu fiz? Eu perguntei para a Luiz, porque, assim, a CLT, gente, ela é enorme, né? Então, assim, não faltam informações com relação a direitos do empregado. Então, eu tenho já uma parte que a gente fala com relação à parte de direitos específicos, mas eu perguntei para a Luiz, veja se eles têm assuntos específicos que a gente possa levar, que tenham interesse com relação a isso. Aí ele pegou, fez uma pergunta, rodou aí uma enquete, aí foi falado justamente com relação à questão de folga, né, hora extra, férias, né, com relação à questão de compensação. Então, com relação a esses questionamentos, eu peguei e refiz, né, porque, assim, a parte de direitos de empregado são muitos, tem obrigações também, mas aí eu adequei em relação à necessidade das pessoas. Mas eu falei para o Luiz, né, porque tem muita coisa, então, assim, se tiver necessidade de outras coisas, nós estamos à disposição, se tiver também interesse das pessoas, porque eu sempre falo, né, que conhecimento a gente precisa ter vontade de levar, mas também a pessoa tem que ter vontade de receber, senão fica uma via de mão única e o conhecimento não propaga, ele para, né? E eu fico agoniada porque eu preciso tirar o que eu sei, pelo menos enquanto em vida, para poder compartilhar com as pessoas, né? Então, eu vou trabalhar justamente nessa parte. Vou tentar mais ou menos explicar essa relação que tem, né, para poder saber. Não, porque tem coisas que é assim, tem coisas que é assado. Como é que funciona mais ou menos essa parte de direito trabalhista? Porque tem muito a ver com a questão da profissão que a pessoa está exercendo, certo? Mas vamos iniciar com relação à CLT. A CLT, gente, ela é de 1943, né? Na época do governo de Getúlio Vargas. Ela nasceu, só passando um pouquinho da história, ela nasceu justamente da necessidade de realmente ter leis que protegessem o trabalhador, porque até então, você vê que hoje ainda, por absurdamente que aparecem pessoas com trabalho escravo. Imagine em 1943 como o negócio não era complicado. Aí, nesse intuito, né, foi feita essa legislação, a maioria dos artigos vigoram até hoje, tem algumas modificações, alguns ajustes, porque a própria evolução que acontece no ser humano, ela faz com que as relações de trabalho, elas mudem, então saem coisas novas, tipos de contrato novos, então, assim, é um procedimento normal, certo, com relação a essa evolução, mas ela está firme e forte, que com relação à sua estrutura não mudou, o que vem são adequações, ajustes, facilitar a leitura e interpretação para que as coisas não fiquem tão complicadas, né, na hora que você tem uma relação de empregado e empregador, que essa relação, né, ela geralmente tem alguns conflitos, muitas vezes por falta de até de conhecimento de ambas as partes. Aí, nesse sentido, né, tem todo essa arcabouço de direitos que o empregado tem, porque o pessoal, a empresa fica reclamando que é muito direito, mas isso é muito controverso, certo? Porque em relação ao que, de alguma forma, o funcionário se dedica na empresa. Aí, segundo a CLT, só para a gente poder, na hora, quando a gente chegar especificamente no assunto, a gente saber, aí eu dependo, precisa entender isso, aquilo, para poder saber se aplica para mim ou não, certo? Primeiro, o que é empregado para a CLT? A CLT considera empregado toda pessoa física, que a pessoa física que ela considera sou eu, pessoa física, que vou estar fornecendo, tá, a minha pessoalidade nessa relação de trabalho, certo? Para poder saber quem é esse empregado. Então, é essa pessoa física que vai prestar o serviço, né? Ela, pessoa, vai na empresa para poder fornecer o serviço dela. Então, é toda pessoa física, certo? Que presta serviço de natureza não eventual. Natureza não eventual quer dizer que todo dia eu tenho que estar lá, certo? Porque o eventual, ele vai hoje, aí você vai para a semana, que é estilo contrato intermitente, né? Que é uma categoria específica de contrato. Então, mas aí, no caso, para efeito de ser empregado, eu estou todo dia na empresa. Então, é justamente esse caráter de natureza não eventual. Não é eu vou assim, não. Eu vou sempre trabalhar, certo? Para o empregador. Sobre a dependência dele, ou seja, existe uma hierarquia a que eu estou subordinada, ou seja, eu não estou só no universo, né? Quando você está só no universo, você é um MEI que abriu uma empresa, então você já é o empresário da seu próprio negócio. Aí ela não faz, professora, mas eu trabalho na empresa também. Mas né? No meio tem um sócio lá que, de alguma forma, a hierarquia dele, ele é seu chefe, né? Então, existe a hierarquia na relação de trabalho, certo? E dentro dessa relação, onde eu estou trabalhando todo dia,
certo? Sobre uma subordinação, então, tem o quê? A remuneração que vai ser paga, que é justamente o salário dessa prestação de serviço que eu estou fazendo para a empresa. Então, existe agora uma relação de trabalho. Por quê? Por que eu sei que eu sou empregado? Porque eu sou uma pessoa física, né? Pessoalidade. Eu tenho uma natureza não eventual, todo dia eu estou lá, batendo cartão. Tem uma subordinação, tem algum chefe, né, que está a mim, nem que seja o seu cargo vai, mas ainda tem gente acima de você, existe uma subordinação. E eu vou estar recebendo por esse serviço que eu vou estar prestando. Então, para a CLT, você é considerado como empregado. Gente, só um adendo um pouquinho, às vezes, hoje, né, que assim, que o pessoal, às vezes, tem vergonha, né, da palavra empregado. Empregado é constitucionalmente, né, através da lei, essa pessoa que presta serviço, que tem gente que diz, não, meu funcionário, não. O funcionário é considerado a parte pública, né, que é o funcionalismo público, é considerado, porque lá a legislação é toda trabalhada para efeito funcionário. Quando você vai para a legislação trabalhista, né, é empregado, que aí só para poder, às vezes a pessoa confunde, né, empregado, né, é funcionário, não, empregado é para a parte de CLT e funcionário é para a parte pública, certo? Mas você vai encontrar termos que vai chegar na empresa, é funcionário, que foi uma coisa que foi se adequando e foi ficando, mas só para vocês saberem que existe essa diferença, quando é que é empregado e quando é que é funcionário, só para poder vocês terem isso, certo? Bem, aí, gente, temos a CLT, tá? Só aí eu coloquei convenção coletiva, tá? Temos a CLT, só para a gente alinhar bem a história. Temos a CLT que tem um monte de direitos para mim, beleza, ponto. Só que, na própria CLT, ela permite a união, né, de pessoas da mesma categoria que criem os sindicatos, certo? Aí, o que é o sindicato? O sindicato é da minha categoria, vamos supor que eu seja lavadora de roupa, certo? Eu lavo roupa, tudinho. Aí começa aquela função de lavar roupa, muita gente funciona lavando roupa, então, e cria um sindicato das lavadoras de roupa, certo? Nessa ideia desse sindicato, ele vai fazer o quê? Esse sindicato, ou qualquer outro sindicato de classe, né, órgão de classe, ele vai fazer com que as leis que estão na CLT elas sejam cumpridas, tá? É o primeiro ponto. Ele vai ter que fazer com que as empresas, já que ele se uniu para proteger quem? O empregado, tá? O sindicato é para proteger o empregado. Gente, eu não vou adentrar no mérito, porque eu tenho alguns problemas com o sindicato, mas vamos só falar na coisa bonita. Ele é para proteger aquela categoria. Ele se junta, cria um sindicato para proteger os funcionários, os empregados. Então, ele pega, se une e vai fazer com que o que está previsto na CLT seja cumprido, certo? Mas ele também tem força para negociar junto com o sindicato do empregado, do empregador, melhorias com relação à categoria. Por exemplo, na CLT está dizendo que por cada hora extra que eu faça na empresa, eu vou ter um adicional de 50%. Ou seja, se minha hora vale R$ 6, eu vou ganhar naquela hora 9, porque eu vou ganhar a hora normal, que é R$ 6, mais 50%, certo? Quando eu fizer hora extra, de segunda a sábado. Então, aí o que é que o sindicato faz? Aí pronto, já está na CLT, ele garante que aquilo ali a empresa vai cumprir. Se o funcionário trabalhar uma jornada a mais do seu horário normal, ele vai ganhar um adicional de 50% nesse período. Tudo bem. Só que o sindicato, ele pode, se ele for forte, né? Eu estou falando de sindicatos que são fight mesmo. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar conseguir mais coisas para o empregado, certo? Aí, como existe essa categoria do sindicato, por exemplo, das lavadeiras que eu criei, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai brigar para que, por exemplo, essa hora extra que eu faça na empresa seja melhor um pouquinho. Aí o que acontece? Ele consegue para que a hora que eu faça seja 60% em vez de 50%. Aí você veja que ele está brigando por você para lhe dar melhores condições de trabalho. Em vez da hora extra ser 50%, ela vai ser agora 60%, porque o sindicato conseguiu. Aí você pergunta, mas professora, na CLT está 50%. Lembre-se que na CLT foi prevista essa criação do sindicato da categoria. Então, tudo bem.
Aí, o que acontece? Como ele está previsto na CLT e ele tem força de lei, então quer dizer que o que essa categoria conseguir e fizer uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, isso agora vai valer para a sua categoria, tá? Por que eu gosto de trazer essas informações de sindicato? Porque, às vezes, quando a gente fala a CLT é 50, tudinho, aí a pessoa vai, né, vai para um determinado local, que é uma categoria específica, quando chegou lá, aí está a hora extra 70. A professora disse que era 50, aí só para vocês saberem, tá? Então, quando você estiver trabalhando numa empresa, que a gente está falando com relação ao geral, que está na CLT, mas lembre-se, sempre, todo local que você for trabalhar, tente identificar qual é o sindicato que é daquela sua categoria profissional. Porque esse sindicato você vai entender, né, pegar a convenção coletiva ou o acordo coletivo que ela fez com a empresa, para saber se você tem mais benefício do que o que está previsto na CLT. Vou te contar alguns exemplos. Por exemplo, aqui em Pernambuco tem o Sindicato dos Metalúrgicos. A hora extra, em vez de 50 de segunda a sábado, ela é 70. Aí você veja que 50, 70 já é um ganho muito bom para o funcionário, para o empregado. Ela também conseguiu que o desconto do Vale Transporte, em vez de ser 6%, que está na lei, só desconte 5% do salário do empregado. Aí, por isso que eu trouxe falando dessa convenção do acordo, para você sempre ter isso em mente, tá? De saber a parte que eu vou estar falando aqui da CLT, mas saber também que existe, né, um acordo, uma convenção coletiva da sua categoria profissional, que está buscando mais direitos para você. E se ela consegue, tá? Ela não pode reduzir, que é danoso, né? Já está em lei garantida, então não pode, ela tem que fazer valer o que já está na lei. E ela pode, como ela pode ganhar mais, então, quando ela fecha esse acordo com a empresa, com o sindicato dos empregadores, então, aqui, o que é que vai valer agora? Apesar de estar se pagando 50% segundo a CLT, ele vai pagar 70%, porque foi um acordo do sindicato dos empregados com o sindicato do empregador, certo? Só para poder deixar esse entendimento que você precisa saber que existem essas diferenças por categorias. Aí como é que a gente sabe que tem essa questão do sindicato? Então, quando você estiver na empresa, você precisa identificar qual é essa classe profissional e identificar qual é o sindicato, para pegar essa convenção coletiva ou acordo coletivo. Essa convenção ou acordo, ela é feita anualmente, ou seja, cada categoria profissional, ela tem uma data base de reajuste. Por exemplo, motorista é julho, geralmente é julho. Aí o pessoal do sindicato dos metalúrgicos é setembro. Aí tem um sindicato com relação aos mercadinhos, é maio. Então, assim, cada categoria ela tem um aniversário aqui. A galera se senta, a parte do empregado e a parte do empregador, para discutir o que é que vai ser. Aí vem a questão do reajuste salarial, que o pessoal briga muito, né? Que faz aqueles cálculos, precisa aumentar 10% e nunca consegue, aí ganha 5%, e essa conversa, certo? Então, coloque isso na cabeça. Tem o que a CLT lá, que já está garantido por lei, tá? Não tem como mexer, aquele direito ali já está reservado para você, mas olhe para o sindicato, que pode ser que o sindicato consiga mais coisas do que o que está previsto na CLT. Aí a pessoa chega assim, ai, professora, eu procurei, não tem sindicato, não. Se não tem o sindicato, né, que pode ocorrer, algumas categorias não tem, porque as categorias são mais fracas, né, que a gente não é mais fraca, né, a união é menor, aí se juntam vários sindicatos, por exemplo, 5, e eles constituem uma federação, então precisa ter mais ou menos 5 categorias para se criar uma federação. Então, se você não achar o sindicato especificamente da sua categoria, procure para verificar se está na federação. E se não existir federação, né, no Estado, aí procure uma confederação, porque a confederação, a união é menor, que só exige a união de 3 sindicatos para poder estar representando. Então, a sequência é essa. O sindicato da sua categoria, se não tiver, você vai para a federação, se não tiver, você procura a confederação, para poder ver esses acordos que são feitos, para poder verificar se o que a empresa tem que lhe dar mais direitos do que o que está previsto lá na CLT, porque o que eles acordarem, tá? O que eles acordarem já vai valer,
porque é melhor do que o que está na CLT. Por ser melhor, claro, vai para... Oi? Ô Vera, aí no caso, quando não tem acordo, não tem a convenção coletiva, vai servir a regra da CLT, né? Isso, aí quando não tiver. Aí, por isso que a ideia de procurar para verificar se a federação ou a confederação tem algum documento que esteja garantido para essas categorias que não têm um sindicato específico, mais coisas do que o que tiver na CLT. Não tendo, prevalece a CLT, certo? Então, vamos lá. Aí, gente, tem o sindicato, ele pode ter duas modalidades. Ou ele faz um acordo coletivo, ou ele faz uma convenção coletiva. Qual é a diferença? Quando ele faz a convenção coletiva, tá? Então ele está fazendo uma coisa maior. Ele está como sindicato dos empregados, convergindo com o sindicato do empregador para fazer uma convenção que vai servir para todas aqueles funcionários que são daquela categoria. Aí isso aí é uma convenção coletiva, porque vai atingir a todos os funcionários, todos os empregados, até eu fico falando funcionário que o pessoal já colocou na cabeça, todos os empregados que atendem aquela categoria. Então, isso é uma convenção, tá? Acordo coletivo é porque, às vezes, assim, o sindicato não consegue, de jeito nenhum, acordo de uma forma geral, ou seja, com o sindicato dos empregados. Mas vocês sabem que sempre tem empresas boazinhas e empresas mais ou menos. Então, aí o que ele faz? Ele faz um acordo coletivo. Desculpa. Nesse caso, ele faz acordo com uma ou mais empresas para gerar mais benefícios para o empregado. Então, quando é convenção, é geralzão. E quando é acordo, é porque foram algumas empresas só que ele conseguiu fechar aquele acordo coletivo para poder estar ajudando, especificamente quem? Os trabalhadores que estão naquela empresa específica que fecharam o acordo coletivo com o sindicato, certo? Aí essa é a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo. Seguinte. Aí, gente, vamos para a questão do descanso, né? Que foi uma coisa que o pessoal pediu. Vamos lá. Na CLT, veja que ela fala o seguinte: ele diz que é assegurado ao empregado descanso semanal de 24 horas consecutivas, ou seja, ele precisa descansar, já está, porque está na lei mesmo, não tem como você emendar 7 dias. Se acontecer isso, a empresa vai ter que pagar por isso, porque todo empregado ele tem que trabalhar na semana de 7 dias, ele tem que ter um descanso de 24 horas, certo? Aí, aí ela, veja que ela coloca, consecutivo, né, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade do serviço. Pelo seguinte, por que tem essa observação no documento? Deixa eu só puxar, porque está cortando um pouquinho aqui, tá, gente? Só para mim, não para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que aqui agora. Pronto. Aí, ele pega, veja, primeiro que eu tenho que ter um descanso na semana. Está lá na legislação que eu tenho que descansar. Nesses 7 dias de trabalho, eu tenho que descansar, certo? Ponto, 24 horas consecutivas. Mas só que existe, né, aquelas empresas, né, que têm que estar atender finais de semana e feriado, né? Que aí você tem a parte do hospital, você tem a parte do espetáculo, né? Você tem outros segmentos com relação à atividade profissional que não pode parar e legalmente elas estão habilitadas, tá? Precisa estar previsto em lei, tá? Não pode assim, tá todo o negócio está abrindo, eu posso abrir também, não é assim que funciona, não. A categoria, caso a atividade profissional, ela é autorizada por lei para trabalhar no sábado, domingo e feriado. Não é todo mundo que quer, vamos abrir, não. Tá? Não funciona assim, não. Tem que estar autorizado para fazer isso. Então, existe aquela... Pode falar. Pode continuar. Tem só uma dúvida aqui relacionada a esse tema. A pergunta, a Lucélia Alves está aí. Não chegou a Lucélia e teve também a Elizabeth. A Elizabeth, ela questionou vocês sobre a questão da folga no feriado, né? Uhum. E a Lucélia foi um corrimão, do contrato de consulta, né? Isso. Ela mandou uns questionamentos, aí eu respondi.
Aí ela pegou, mandou outras dúvidas, eu também respondi. Aí ela pegou meu e-mail agradecendo, só agradecendo também. Porque, dando, sabe, e pegou uma parte, Luísa, ela pegou um tempo que eu estava com uma organização, assim, aí chegou bem num tempo que dava para fazer tudo direitinho. E aí, gente, eu respondo, tá? Se quiser mandar pergunta, eu respondo. Se eu demorar, é só tempo, às vezes, que fica um pouco apertado, mas, assim, eu sempre respondo os e-mails que o pessoal manda para mim, certo? Aí, vamos lá. 24 horas. Vera, tem uma pergunta aqui. Não sei se ela vai fazer. Aí, se não couber para agora, você segura, a gente faz de novo, tá? Tá. Porque pode ter que na fala, depois eu acabo respondendo, eu não sei, mas vamos lá. Ela quer fazer agora? Rapidinho. Pode ser? Pode. Boa noite, Vera. Boa noite. Meu nome é Deise. Oi, Deise. Vera, as mesmas regras da CLT servem para o privado e para a parte pública também, para o funcionário público? Não, porque o funcionário público a gente tem outro regimento, porque como a gente é efetivo, agora deixa eu te explicar, deixa eu te explicar agora. Seguinte, tem duas modalidades de funcionário público, certo? Tem o funcionário público, por exemplo, no meu caso, o caso de Luiz, nós somos concursados, certo? Então, como nós somos concursados, nós temos a parte pública, ou seja, o regimento público, a gente não é regido pela CLT, certo? É por outra legislação específica para a nossa atividade, porque nós somos concursados. Mas tem o pessoal que é cargo comissionado ou terceirizado, que são o quê? Cargo comissionado é aquele cargo que, por exemplo, passa um prefeito, ganhou lá na prefeitura X, e quando ele ganha, você sabe, né, ele tira um bocado de gente e bota os amigos, bota conhecido, bota irmão, bota gente que ele confia que ele vai trabalhar para ajudar para trabalhar. Aí, quando existe essa troca, essa pessoa que entra, ela é cargo comissionado. Como ela é cargo comissionado, ela vai ser pela CLT, certo? Aí, por exemplo, eu já fui cargo comissionado na prefeitura aqui de Jaboatão. Então, quando eu estava trabalhando pela prefeitura, eu tinha cargo comissionado, então era regida pela CLT. E no mesmo grupo, né, tinha o quê? Os funcionários efetivos, que eram regidos pela parte pública, não é pela CLT, não. A CLT é só mesmo para os funcionários privados. E nesse caso, especificamente, o cargo comissionado, ele entra também, porque ele não é efetivo, né? No nosso caso, nós somos efetivos. Não sendo efetivo, está trabalhando na parte pública, ele vai pela CLT, certo? Esclareceu? Obrigada. Ela é estatutária, né? Ela trabalha na prefeitura, mas é concursada mesmo. Então é como a gente. Só que é no município. Não pega Acho que não é porque tem muito direito, não, né? Mas um negocinho melhorzinho. Aí, assim, com relação aí às 24 horas, e veja, aí sabe que de preferência no domingo, salvo essas empresas que precisam trabalhar sábado, domingo e feriado. Pronto. Aí ele diz que, de preferência, deve coincidir com domingo ou parte dele. É tipo o pessoal, às vezes, que larga, né? Largar para poder pegar depois, que largue no domingo. A preferência é que seja no domingo. Mas isso, né, ele fala para as empresas que não estão liberadas para trabalhar em sábado, domingo e feriado. Ele fala para as empresas que trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, porque a jornada de trabalho na semana é 44 horas, no mês é 220. Então, tem empresas que, por exemplo, ela pega a jornada de trabalho, encaixa de segunda a sexta, e tem empresas que encaixam de segunda a sábado, sendo sábado largando às 4 horas, por exemplo, 4 horas ou meio-dia. Por quê? Porque na semana ele pega destrincha as 44 horas. Mas tem gente que pega para não trabalhar no sábado, encaixa essas horas na semana para só ficar de segunda a sexta, certo? Mas essas 44 horas são padrões para poder ser trabalhada na semana. Aí por isso que tem essa jornada. Oi? Ia falar? Não, tem mais uma pergunta. Aí quando você terminar essa parte, a gente faz. Tá certo. Aí, por isso que tem essa jornada, né, semanal, né, de 44 horas, de segunda a sexta ou segunda a sábado, para as empresas que não estão autorizadas a trabalhar sábado, domingo, feriado, assim, aqui é domingo e feriado, especificamente, porque sábado a empresa pode, desde que ela encaixe essas 44 horas. Mas essa questão de horário todo, expediente todo do sábado, domingo e feriado,
elas precisam estar autorizadas, são atividades específicas. Aí, na legislação, você vê que ela pede para que a folga, de preferência para essas empresas, seja no domingo. E geralmente né? Banco é no domingo. No nosso caso de professores é no domingo, a gente folga, né? De sábado e domingo, porque o expediente nosso é encaixado durante a semana. Então, é nessa vertente assim que funciona, né? A questão sem mexer sábado, domingo, feriados, que é a parte que a gente vai falar como é que fica os pobrezinhos que trabalham em empresas que estão autorizadas perante lei a trabalhar nos sábados, domingos e feriados, certo? Então, vamos lá. Aí a pergunta é agora ou eu posso continuar? É relacionado a esse tema. Acho que é melhor a gente fazer logo, Vera. Vera, boa noite. Oi, boa noite. O meu nome é William. Eu trabalho com telemarketing. A minha dúvida tem uma folga semanalmente, né? No mês, no domingo, pelo menos um domingo tem que ser obrigatório, não é isso? A cada 3 aí Cortou, Vera. Repete. A cada o quê? Assim, essa parte não é importante, porque assim, é diferente o homem para a mulher. Aí, por exemplo, quando eu tenho empresas sem ser, por exemplo, comércio, certo? Aí eu tenho uma semana maior, assim, a diferença prefeito de semana. Quando eu trabalho na parte de comércio, especificamente, aí são 3 semanas. Quando você conta 3 semanas, quer dizer que o terceiro domingo ele folga, certo? Então, quer dizer que 2 domingos trabalha, o terceiro folga. Porque a legislação fala em 3 semanas. Quando você conta semanas, quer dizer que nesse domingo da terceira semana ele folga. Então, quer dizer que o homem, a cada 2 domingos, né? Ele trabalha 2 domingos e um ele folga. 2 domingos, um ele folga. E a mulher é diferente. A mulher, ela trabalha, essas empresas que são autorizadas, ela trabalha um domingo, o outro ela folga. Um domingo e o outro ela folga. Aí diz assim, por que é diferente para a mulher? Porque a mulher, a legislação entende que tem jornada dupla, porque a mulher só não trabalha na empresa, não, ela trabalha em casa também. Então, por isso que a mulher, ela tem essa diferenciação com relação a qualquer empresa que ela trabalhar, que esteja autorizada a trabalhar sábados, domingos, feriados, ela vai ter essa concessão de domingo sim, domingo não. Já o homem são 3 semanas, quer dizer que 2 domingos trabalha e um. Respondi? Porque eu não concluí a pergunta. Final de ano. A empresa pode colocar o funcionário para trabalhar tanto no Natal quanto na virada de ano? Ah, sim. Porque depende só da escala. Pela contagem não dá não, tá, William? Você entendeu? Vai pegar um ou outro, vai pegar os dois, não. Dependendo de também como ele começa, né? De sair tua folga. Porque, por exemplo, como são 3 semanas, especificamente, ele pega 2 domingos. Pode ser que na contagem da semana ela pegue justamente essas 3 semanas, os 2, Natal e Ano Novo. Mas eu precisaria ver a escala. Eles dão a escala porque a escala é obrigatória que seja entregue para o funcionário todo início do mês, ou senão a escala anual, dependendo da atividade profissional. Já como é, aí pela escala de entrega, aí você tem que ver a quantidade de 3 semanas para ver. Aí pode ser que essas 3 semanas coincidam justamente que tenha feito a folga antes e pega as 3 semanas que vai acabar pegando os 2, certo? Pode ser esse caso. E pega justamente esses 2 domingos, no caso da história das 3 semanas. Perfeito, obrigado. Nada? Então, vamos lá. Aí, gente, nessa história com relação à questão da folga, né, que é considerado como repouso, nós temos 2 tipos de repouso. Nós temos o repouso semanal remunerado, que é essa folga que você tem, né, que você recebe para ficar em casa. Aí a pessoa diz assim, a professora, mas no meu contra-cheque não tem repouso semanal remunerado, não. É porque já está embutido no teu salário. Quando você recebe um salário mensal, tá? Quer dizer que você recebe por 30 dias, mas ali está embutido o quê? Seu repouso semanal, né, que você vai repousar e não vai trabalhar. Então, esse repouso semanal remunerado, ele está embutido no seu salário, certo?
Quando eu falo em repouso remunerado, eu estou falando de feriado. Quando aparece um feriado, aí eu vou ter esse repouso remunerado. Porque quando eu tenho na semana a minha folga, que é normal, né? Que está no dia lá de eu folgar, e tem um feriado, quer dizer que eu vou folgar 2 dias. Vou folgar no meu repouso mesmo, né? Na minha escala naquele dia, e vou folgar o feriado, certo? A gente vai falar mais um pouco disso na frente. Aí veja que aí, até coloquei a observação, né? Na semana que tem a folga, aí eu vou ter tanto a folga como o feriado. Aí o pessoal fala assim, sim, mas a empresa pega, me bota para trabalhar no feriado. Aí, assim, se ela vai te escalou para o feriado, ela tem que te dar uma folga, né? Como ela é autorizada, porque como ela é autorizada, não quer dizer que vai trabalhar no feriado, vai ganhar as horas extras pelo feriado, porque ela já está autorizada para isso, mas ela vai dar a folga. Então, assim, essa folga perante a lei, ela é permitida que seja antes também, ou antes do feriado, ou depois, até 6 dias depois do feriado. Então, quer dizer que essa folga ela precisa existir. Caso a empresa não pague essa folga, que mandou você ir para o feriado e não estava, né? Ela mandou você ir, aí caso ela não te dê descanso, nem antes, nem depois, porque você vai trabalhar no feriado, aí ela tem que pagar esse dia dobrado, tá? Não hora extra, é o dia mesmo em dobro. Pega o salário, divide por 30 e multiplica por 2. Certo? Então, vamos lá. Isso aí, se você estiver escutando os cachorros, é minha segunda vez, sabe? Tem os cachorros que não podem ver nada na rua que sai gritando. Assim, acha que mora em bairro rico e fica, qualquer zoada que escuta, vai lá reclamar na rua, certo? Aí, veja só, ele vem com relação à autorização para efeito do que é das empresas que são autorizadas a trabalhar no sábado, domingo e feriado. Aí, veja, fica autorizado a trabalhar os domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal. Por que observada a legislação municipal? Aí tem isso também, tá? Que é o seguinte, quando eu estou numa empresa que é autorizada a trabalhar, né, domingos e feriados, que sábado todo mundo tem, domingos e feriados, o que acontece? Eu preciso também entender se a legislação municipal permite. Peraí, professora, pois é. Tem a legislação nacional que diz que, por exemplo, o mercado, o comércio pode abrir em domingos e feriados, certo? Isso é nacional. Mas, por exemplo, quer dizer que um prefeito aí, de qualquer cidade, dizer que não, lá só trabalha até o sábado. E aí a empresa, mesmo tendo uma lei nacional autorizando, a lei municipal ela prevalece. Por quê? Porque, assim, nós temos realidades diferentes nos municípios. Pensa comigo, né? Imagina, vocês estão em Alagoas. Uma coisa é estar na capital, né? Que na capital é tudo, o que acontece tem que estar 24 horas ordenado, tudo direitinho. Mas imagina uma cidade bem distante, lá em Alagoas, que o pessoal vive mais de subsídio da agricultura, de tudo. Então, assim, o comércio mesmo não adianta abrir comércio no domingo, porque, assim, as empresas acabam provando, né, que não tem movimento no domingo para comércio. Aí o prefeito pega, coloca lá que não é para abrir no domingo. Mesmo tendo uma lei nacional, o prefeito decretar que não abre no domingo, aí não abre mesmo, não. Então, assim, na hora que você vai trabalhar nessa empresa, você precisa saber se a empresa tem autorização da prefeitura, pasme, né? Assim, a prefeitura tem esse poder. É porque o prefeito, entende-se que o prefeito conhece a realidade do município dele. Então, assim, o prefeito tem que saber determinar, aí você não, essa empresa, mesmo tendo uma autorização nacional, ela não pode abrir porque a prefeitura não autoriza. Aí, professora, como é que eu vou saber se a minha tem autorização para trabalhar ou não? Aí procura o sindicato, certo? Não sei se a prefeitura, como é que funciona o site da prefeitura, se ela tem essa informação com relação à parte da legislação, deve ter, agora tem que cascavilhar. Mas o sindicato da sua categoria, ele vai saber se a empresa tem autorização para trabalhar no domingo, certo? Aí veja que eu só coloquei no parágrafo único que está lá na lei, o repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo menos no período máximo de 3 semanas, né, as 3 semanas, com o domingo, respeitando as demais normas. Essa, especificamente para comércio, tá? Porque tem outras atividades que a legislação, ela dilata mais a questão do domingo, aí assim, o pessoal demora mais a folgar no domingo, sem ser a mulher, né, no caso do
do gênero masculino, certo? Aí, aqui eu coloquei só algumas empresas que têm autorização para trabalhar no domingo, eu não vou muito adentrar para justificar, você vê, tem indústria de laticínios, produção e distribuição de energia, comércio em geral é permitido, transporte aéreo, empresa de comunicação publicitária, bibliotecas, cinemas, museus, certo? Então, esse pessoal tudo tem autorização. Inclusive, gente, teve, a partir do governo anterior, ele sofreu várias pressões de outros segmentos do tipo de empresa para poder ter essa abertura, de poder também se encaixar. Aí a lista, ela só aumentou de empresas que hoje estão com autorização para poder trabalhar no domingos e feriados. Né? Vamos lá. Aí, gente, a história das folgas compensatórias, né? Aí, assim, eu tiro folga, aí eu descanso e tudo. Então, assim, a folga, especificamente, você tem para efeito do descanso. Então, a gente sabe que você tem que ter uma folga semanal. Aí, assim, para efeito do dia, tem empresas que essa folga é fixa, ou seja, bota a pessoa toda terça você vai folgar, toda terça você vai folgar, toda terça você vai folgar. Mas tem empresas não, que ela vai variando, porque na medida da contagem, você trabalha hoje, você folga tal dia, ficou na terça, só que aí quando começa para outra contagem, aí tem gente que trabalha também, então acaba variando, não especificamente fica no mesmo dia, certo? Então, a empresa vai fazer esse escalonamento para você ter essa folga, respeitando a ideia do domingo, né? No caso do comércio, a cada 3 domingos, a cada 2 domingos, no terceiro ele folga, e a mulher domingo sim, domingo não. Então, assim, aí, ao invés de fazer esse pagamento do dia, né, a empresa, ela tem a possibilidade de dar em folga, porque como ela é permitida abrir no domingo e feriado, então ela não vai, por essa autorização, ela não vai pagar em dinheiro, ela vai pagar em folgas, porque ela tem autorização para isso. Diferente, por exemplo, no escritório, porque o escritório, ele trabalha de segunda a sexta. Então, se o funcionário for trabalhar, chamar o funcionário para trabalhar no domingo, por exemplo, então ele vai pagar a hora extra, por quê? Porque ele não tem autorização para trabalhar no domingo. Então, esse dia aí, ele vai pagar a hora extra 100%, porque é um domingo, certo? Porque, nesse caso, os pagamentos financeiros de hora extra são para empresas que não estão autorizadas a abrir no sábado, no domingo e feriados. Esse pessoal que está autorizado, ele pode fazer o quê? Compensação, que é o que o pessoal faz, né? Porque aí ele não vai estar pagando, porque você vai estar trabalhando, porque ele já faz a escala de suas folgas para justamente não ter que pagar salário para você. Porque como ela tem a possibilidade de compensar, não precisar pagar porque ela está autorizada, então ela vai ficar compensando essas folgas, certo? Aí, o que a lei diz sobre a compensação de horas, certo? Então, essa compensação de horas acontece somente mediante funcionário ou na convenção. Detalhe, viu? Também. Para efeito a empresa poder fazer isso, certo? Você vê que ela tem autorização perante a lei, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter isso no acordo ou na convenção coletiva muito bem detalhado, para poder fazer. E também saiu uma lei em 2017 autorizando que esse acordo também possa ser feito de forma direta, o empregador com o empregado, ou seja, sem precisar do sindicato. Existe até uma briga jurídica por isso, tá? Porque, por exemplo, na legislação, né, na legislação, ela fala que essa permissão, né, de fazer as compensações precisa estar em acordo com a convenção coletiva, certo? E a Constituição Federal, ela bate o martelo nisso. Aí, quando vem a lei, em 2017, aí ela diz que pode ser individual. Fere, certo? Pronto, agora fica mais fácil. Aí fere, certo? O que está na Constituição, aí está uma briga jurídica, certo? Mas só que existe uma lei que diz que, para que haja a compensação de hora, tem que ter. Primeiro, está autorizado por lei para abrir, certo? Isso aí é só para abrir. Mas a compensação tem que estar prevista ou no acordo ou na convenção. Aí, quando foi em 2017, colocaram ou numa negociação entre o patrão e o empregado, certo? Nesse sentido. Então, para a legislação, ela pode vir dessas 3 formas, mas para que haja compensação, tem que ter algum documento, né, que esteja
corroborando, as partes as partes concordem em fazer esse processo de sistema de compensação. Pergunta. Pode falar. Dona Vera, aqui é Givanildo, né? Dá para ouvir, Vera? Estou escutando. A minha pergunta é referente justamente nessa parte de compensação, né? Bateu naquele ponto lá realmente específico do meu trabalho, né? No trabalho dela, o que acontece? Acaba passando muito essa questão da compensação acabando ser no dia da minha própria folga. Ou seja, eu vou sair de folga, mas o presidente coloca lá a compensa. Aí a pergunta é lícito ou não? Como é que procede essa situação? Entendi que ele trabalha Isso, vamos supor, eu folgo na quarta-feira. certo. Acaba que a gerente coloca lá a compensação na quarta, quinta e sexta. Ou seja, a minha quarta-feira entrou as horas de compensa que eu trabalhei em outro dia, entendeu? Pode acontecer ou não pode acontecer? Não, mas minha pergunta é, por exemplo, a minha primeira pergunta você consegue, por exemplo, ter 6 dias trabalhando em um dia de folga? 6 por 1, a escala é essa. 6 por 1. Pode repetir. 6 por 1, Vera. 6 por 1. Isso. Ele sempre tem. Sim, é nesse formato, 6 por 1. Um domingo no mês. Isso. Não, no caso, pela contagem, pode ser que tenha 2 domingos, dependendo da contagem. Aí, assim, se ela faz 6 por 1, ela está respeitando essa tua folga, né? Porque, assim, sempre pode trabalhar 6 e folgar esse 7º dia, certo? Ela não pode pegar, ela emendar, porque, por exemplo, vamos supor, você está nessa questão de escala 6 por dia, 6 e a folga o 7. Então, assim, se ela pegar esse teu dia de folga, certo? Ela tem que fazer o pagamento, porque você tem que folgar naquele dia, porque é sua folga, você trabalhou 6 dias. Aí, assim, como está pegando o 7, que é o dia da sua folga, aí automaticamente ela tem que pagar, porque está pegando a folga. Porque a justiça, inclusive, né, tem até que eu coloquei um slide, que não é permitido, né, que a empresa pegue a sua folga, nem que você venda a sua folga, porque sua folga é sua folga. 6 dias e folga esse aqui. Aí, esse aqui, a legislação, ela emperra, entendeu? Ela não permite que a empresa pegue esse seu 7º dia, porque é seu descanso, que a pessoa precisa, porque pegar direto é complicado. Apesar da gente saber que a gente pega, né? Porque eu já trabalhei em empresa, eu já trabalhei direto. Eu passei 30 dias sem encontrar com meu pai, literalmente. Porque eu trabalhava de praticamente domingo a domingo, fazendo uma extra assim, louca. E não era permitido, mas eu fazia, né? Porque, infelizmente, como a gente trabalha, tem essa questão da própria necessidade que a gente tem de trabalhar. Mas a legislação é bem clara, que esse 7º dia, que é a folga, a empresa não pode pegar do funcionário, nem ele pode vender. Porque você diz, não pega a minha folga que eu vou trabalhar para vender. Não pode, certo? Aí, se acontecer, se é uma constante, né, da empresa fazer esse tipo, porque não é lícito, aí começa, né, tem que conversar com a empresa, só, olha, porque é assim, está pegando, para justamente chegar a tentar entrar num acordo sem ir para as esferas, né, que a gente precisa recorrer, e aí o Ministério do Trabalho, então, e vai subir. Eu consegui responder, só para saber? Sim, e na questão lá, na empresa, para saber assim, eu estou lá com 110 horas, para ter noção, né, acumuladas. Aí fica um processo aí de compensas. Ele está com 110 horas de saldo, Vera, para compensar. Aí, por isso que ele está com 110 horas para compensar. Por isso que fica esse saldo. Eu não vou falar nem o nome da empresa, porque está gravando. E depois vai para o YouTube. Pode chamar a gente, né? Chama aí a professora Vera para responder, professor. Ele vai dizer assim, a professora Vera disse... Foi. Respondeu? Ele respondeu, Vera. Respondi. Pronto. Temos outra pergunta nessa linha, tá? Pronto, é só com relação a essa questão do banco de horas, eu vou falar mais também, tá? Mas só com relação à questão do banco de horas, como é que funciona, tá? Isso também tem que estar previsto na convenção, o acordo coletivo. O banco de horas, que a pessoa vai falar, faz banco de horas,
ele tem um tempo. Então, isso deve estar previsto, por exemplo, na convenção, que é de 1 ano, certo? 1 ano. Então, quer dizer que essas compensações, elas precisam ser resolvidas durante esse ano. Se, por exemplo, chegar, eu até coloquei no slide, mas já estou adiantando, né, que já falei compensação. Por exemplo, se chegar, aí lá eu já falo mais rápido. Se chegar geralmente é 1 ano. Aí, quando chegar no final do ano, certo? Aí, o que acontece? Aí tem duas situações. Se você tiver horas, no banco de horas, a empresa não tem mais como compensar, porque fechou o período, é 1 ano, meu filho, acabou. O que é que ela vai fazer? Ela vai ter que pagar, certo? Aí, se por acaso for o inverso, né? Aí, de repente, você tiver faltando, vamos supor, está devendo para a empresa, mas fechou esse período, aí, tchau, problema da empresa, né? Que deixou você trabalhar de menos, certo? Então, se você tiver positivo, você recebe dinheiro. Se você tiver negativo, beleza. Pelo menos isso, né? Aí a gente não precisa pagar, né? Porque aí não leva só do devedor, tá? Porque o fechamento é anual. Aí você precisa só verificar com o sindicato, por isso que eu falei do sindicato no início, né? Você precisa só verificar com o sindicato como é que ele trata sobre isso. Gente, essa convenção acordo coletivo, ele sai um negócio bem grande, tá? Folhas e folhas com relação ao acordo, explicando, a tal ponto, aí ele sai detalhando, a empresa tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse outro. Então, assim, dá uma olhada no sindicato para verificar o que ele fala, certo? Deixa eu ir lá, gente, vocês já perceberam que eu converso demais, viu? E olha que eu cortei o assunto. Certo? Eu espero que eles estejam gostando. Eles estão cheios de problemas aqui, viu, para você resolver. Tem uma outra pergunta nessa linha, viu? Tem uma outra pessoa. A gente vai sair daqui com 10 empresas em questão. Você chama a professora Vera. Vou agora, gente. Você fala alto que ela escuta. Ela disse que, referente a esses 100. Tá ouvindo, Vera? 9 horas, e ela falou que você tem que pagar anualmente, não é isso? As horas já. Só falta da dia, Ele disse que se falar da empresa dele, a gente vai chorar. Ele falou referente. Eu trabalhei em empresa assim também, sou solidária a você. Vamos lá. Ele falou referente às horas extras. E a senhora disse que a empresa tem que pagar anualmente, não é isso? Porque assim, quando é banco de horas, tá? Positivo. E quando diz os historiadores que quando ela não paga, quando ele é desligado da empresa, ela tem a obrigação de pagar suas horas extras? Porque no caso você vai ter que recorrer, né? Porque se ela não pagar no período normal, depois é que ela não vai mesmo, ela sai. Aí, como você tem. Rescisão, né, velho? Aí você vai na rescisão. Se ela não colocar, aí você entra na justiça, certo? Aí, quando você tem 2 anos, tá? Só para poder, né? Você tem 2 anos, que a empresa fica lá esperando. Você tem 2 anos para poder reclamar. Depois de passar 2 anos, acabou, se esquece. Passa para a próxima. Aí você tem direito tem um período de 10 anos para colocar a empresa na justiça e você só pode reclamar os últimos 5 anos, né? Antes você podia reclamar todo o período, né? A legislação agora travou nos 5, né? E só deixou 2 anos para a gente reclamar, fechar. Aí, se ela não pagar nesse processo, aí só vai pela justiça. Certo? Aí coloca também o adicional de penosidade no processo, que é adicional de penosidade é previsto só na Constituição Federal, né? Não tem esse adicional. Sim, ele tem 400 horas, viu, no banco. Vale a pena, né? Vale a pena. Oxe, se vale. Então, porque tem tudo envolvido, né? Como é o nome dele? É o Ivanildo, não, né? Everson. Não, o Givanildo foi o primeiro. E o segundo é Everson. Everson. Pronto, Everson, porque assim, tem muita coisa envolvida, né? Porque hoje, como eu falei para vocês, são muitos direitos, então não dá para resolver nessa aula, não. Mas, por exemplo, porque, veja, quando a empresa, você coloca na justiça, né? O que é que a entidade, o que é que a justiça vê? Primeiro, o valor para ser recompensado, né? Sem falar que isso vai ser atualizado, porque a justiça ela trabalha com uma tabela de atualização das rendas que são determinadas por ela em juízo. Então, esse valor já vai ser calculado à hora da época e atualizado ao valor que a justiça fizer a sentença. Além disso, né, com relação a isso,
nesse período que você deixou de receber esse dinheiro, ficou menor para efeito do cálculo das férias, certo? Ficou menor seu salário para efeito do cálculo de décimo, e ficou menor para efeito do FGTS. Então, a Justiça vai com a gota serena. Aí ela vai botar as diferenças para efeito de férias, diferença para efeito de décimo, e vai também fazer as diferenças para efeito do FGTS. E do ajuste dos 40% sobre esse possível saldo do FGTS que teria colocado. E também, né, dependendo do salário, pode refletir diretamente na questão do seguro-desemprego, porque a sua média, né, para efeito do seguro-desemprego, ela pode ficar baixa, certo? Porque quando a gente manda a guia do seguro-desemprego, né, que a gente faz no departamento pessoal, que manda para o Ministério do Trabalho a informação do seguro-desemprego, a gente manda a média dos 3 últimos salários, certo? Então, se a empresa, né, não fez esses pagamentos, porque isso tudo vai para essa média de salário, não fez, aí tua média de prefeito do seguro-desemprego, ela cai. Aí até isso a Justiça vai também, certo? É nessa linha. Eu respondi? Sim, Vera. Ele agradece. A gente tem uma outra nessa linha. Vamos? Pode ser? Pode. Boa noite. Elaine. Elaine. Oi, Elaine. A partir do domingo no mês. Porque empresas que não cumprem essa parte de ter um domingo. E no caso também, a questão do 6 por 1. Eu trabalho 6 dias e tenho uma folga na semana, mas sem domingos. Aí resolve essa questão. Nunca é domingo. Não tem. Nunca é domingo. Nunca é domingo. Só uma folga. Só um domingo. É fixo? É fixa. A folga é fixa, menos no domingo. A folga é fixa. É. Quer dizer, aí ela folga que dia? Eu folgo numa terça. Aí é todas as terças. Terça, pronto. Aí é o seguinte, Elaine, por exemplo, né, vamos contar essa semana, quer dizer que tua folga essa semana é na terça, certo? Aí você começou a trabalhar. Aí aqui começou a trabalhar na segunda-feira, tá? Então, na tua folga foi na terça e você vai trabalhar até o domingo, tudo bem. Quando for na próxima semana, sua folga é na terça, certo? E você tem o direito ao domingo dessa semana, certo? Porque a mulher, ela tem direito a um domingo, a domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não, certo? Aí, nesse caso... Fora a folga, Vera? Fora a folga. Domingo Então, sim. ela está perdendo, a cada 15 dias, ela está perdendo um domingo, né? Um domingo. Aí, assim, se a empresa, por exemplo, ela pede para a pessoa trabalhar, né, nesse domingo, que tecnicamente era para ela estar folgando, vamos supor, domingo que ela está folgando, aí o que acontece? Ela precisa pagar esse dinheiro em dobro, porque era para ela estar folgando, não era para ela estar trabalhando. Entendi. Posso? Tudo certo? Tem mais perguntas? Certo, Vera. É carteira assinada, tudo direitinho, não? Né? Pronto, aí nessas são coisas que, assim, infelizmente, né, porque assim, as orientações que a gente tem quanto, né, nessa parte de relação trabalhista é, primeiro, tentar ver se existe algum canal de comunicação da empresa para poder verificar, só olha, né, conversar assim. É porque eu sei também, gente, essa relação de empresas, que às vezes é muito difícil, né, e a gente precisa trabalhar, né, então fica numa situação muito complicada, justamente nessa necessidade. Aí, o que a gente, de alguma forma, orienta? Primeiro, ver com a pessoa, né, para tentar conversar, só olha, porque diz, na legislação eu tenho que estar folgando cada domingo sim, domingo não, e eu estou sem folga domingo sim, domingo não. Aí, como é que a gente pode verificar isso? Para tentar ver se eles vão na história da folga, certo? Aí, o que acontece? Aí vai subindo, né? Se não resolve, aí vê com relação à questão do sindicato. Aí quando começa a ficar complicado, né? Porque aí, infelizmente, né, a empresa vai logo para demitir, né? Vamos ser logo infelizmente, a empresa toma logo essa postura. Aí, nesse sentido, né, o que é que vai acontecer? Se você continuar, né, e eles continuarem com essa prática, quando sair, colocar na justiça mesmo, para poder reclamar esses períodos aí que você trabalhar, que era para estar folgando, e a empresa está devendo.
Aí sempre lembrando, né, gente, quando tem a questão de estar devendo, isso que a pessoa diz, não, coloca na justiça, é só esses negócios dessas horas, mas só que as horas refletem todas as verbas que você tem direito, como eu estava falando para o Everson. Que ela reflete em tudo, né? Essa questão dessa hora, que é do teu salário, ela reflete em tudo, reflete na tua férias, reflete no teu décimo, e por aí vai, reflete no recolhimento do FGTS, aí isso tudo a justiça vai lá e chama um perito para poder fazer o cálculo dessa sua perda. Certo, gente? Respondi. Sim, Vera. Respondeu, tá? Pode seguir. Vamos lá. Aí, assim, aqui no Brasil, a gente tem 2 sistemas de compensação, a semana inglesa e a semana espanhola, um negócio de nome internacional, né? Mas é assim mesmo que fala, prefeito de compensação. Então, o que acontece? Algumas empresas, elas trabalham com compensação prefeito de banco de horas. Então, ela pega, às vezes, ela não faz o seguinte, começa a adicionar horas de trabalho que ela precisa de determinadas semanas para poder depois converter em folga. Mas sempre lembrando que a legislação, né, a CLT, ela é bem clara, que a pessoa não pode trabalhar mais que 2 horas adicionais na sua jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho geralmente são 8. Então, ela não pode adicionar, ela só pode adicionar nesse dia de trabalho 2 horas, não mais que isso, certo? Então, as empresas, quando fazem esse sistema, né, que é o sistema inglês, ela adiciona, né, horas, né, nas semanas que ela precisa mais especificamente do empregado, para depois fazer o sistema de compensação. Já a semana inglesa, né, já a espanhola, ela trabalha da seguinte forma, como ela sabe que é 44 horas, né, semanais, então o que é que ela faz? Ela pega, funciona nesse mês, nessa semana, em vez de 44, bota o funcionário para trabalhar 48, e na próxima semana, em vez de trabalhar 44, que é o normal, ele pega e trabalha 40. E quer dizer que uma semana ele trabalha mais, mas na outra ele trabalha menos. Quando chega no final do mês, ele fechou as 220 horas por mês, certo? Isso quando as empresas trabalham ou com o sistema de estar adicionando hora e depois compensando, ou no sistema espanhol, que ele trabalha 48 na semana, na outra 40, né, para poder equilibrar e chegar no final do mês, está no mesmo naipe, né, ou seja, trabalhou as 220 horas, certo? Então, vamos lá. Aí, assim, né, como eu estava falando das folgas, né, aí, veja, nas empresas que abrem no domingo e feriados, a folga precisa cair no domingo de tempos em tempos, certo? Aí, então, eu tenho para homens, tem que ser no mínimo um domingo a cada 7 semanas. Aí, veja que aqui, só para relembrar, eu acho que eu dei um entendimento errado, não foi, Luiz? Na fala da Elaine? Veja, vocês estão ouvindo? Aí, veja, porque só o comércio que é diferenciado, tá, gente? As outras empresas, os outros segmentos, eles não têm essa questão de 3 semanas, como o homem tem, e folgar um domingo. No caso, o terceiro domingo. Ele trabalha 2 e folga um domingo. Aí, o que acontece? Para outras atividades, essa faixa são de 7 semanas. Quer dizer que essa empresa, esse tipo de segmento, sem ser o comércio, você tem empresas que a pessoa vai trabalhar, o homem, no caso, né, a mulher não, o homem vai trabalhar 7 semanas, certo? Para poder folgar ter esse domingo. É totalmente diferente do comércio. O comércio são só 3 semanas. No caso de outros tipos de atividade para homens, são 7 semanas, certo? Já a mulher é domingo sim, domingo não. Eu acho que eu falei alguma coisa errada. Vocês estão percebendo? Eu já percebi. Vocês perceberam? Tá, silêncio. Vocês estão ouvindo? É porque o Luiz saiu. Tá. Mas vocês perceberam errada? Vocês entenderam o que ó? E assim, a questão da folga do domingo, se coincidia, eu estava só, ela peço até desculpa, eu estava misturando com a história do feriado, tá? Que aí, quando tem feriado, é que eu tenho que ter 2 folgas na semana.
Mas aí, nesse caso, Elaine, só para corrigir, tá? Peço até desculpas, porque eu estava com um negócio feriado na cabeça. Só para corrigir. Na hora da tua folga, por exemplo, é que ela está colocando sempre na terça-feira para não cair no domingo. Então, quer dizer que numa semana, pode ser na terça, fixo, por exemplo, e na outra, obrigatoriamente, tem que cair essa folga no domingo, certo? Se ela não cair no domingo, essa tua folga, aí ela precisa pagar. Aí, se ela está fazendo com que sua folga fique sem ter domingo, por exemplo, nenhum domingo, que é domingo sim, domingo não, quer dizer que, mesmo sendo fixo, por exemplo, que ela coloca na terça, então essa semana é na terça e na outra no domingo. Na outra semana na terça e na outra no domingo, porque você tem que folgar 2 domingos no mês, né? Isso quando tem 4 semanas. Aí, como ela está fazendo isso, então ela é obrigada a pagar isso aí em dobro, porque você não está fazendo o descanso correto, que é no domingo, certo? Entendi, Vera, porque no caso não seria a folga que saiu do domingo, seria a folga direcionada ao domingo. Ao domingo. Por Aí isso, ela... eu perguntei a você de novo. Pronto. Tá. Aí, eu falei, eu pedi desculpa. Porque, assim, na semana, uma semana ela trabalha folga na semana, e na outra, obrigatoriamente, tem que ser no domingo. Aí, se a empresa não está colocando essa folga no domingo, né, ela está fazendo com que ela trabalhe na folga dela, o que é errado, como eu falei para vocês, que não é permitido. Aí ela tem que... Entendeu? Ok, entendemos. Vamos lá. Né? Aí, gente, tem a folga fixa e a folga variável, certo? Aí tem empresas que fazem escalonamento e a pessoa pega a folga fixa, ou seja, ela sempre cai no mesmo dia da semana, certo? Só que ela tem direito a mais uma folga, quando essa folga fixa for no feriado, cai no mesmo dia. Então, assim, infelizmente, tá, nesse caso, né, quem tem a folga fixa, quando o feriado cai no dia da folga fixa, aí o bichinho perdeu mesmo, certo? Que aí é pura falta de sorte mesmo, que a folga cai no feriado. Certo? Aí não tem problema, infelizmente tem esse negócio. Já quando você tem nessa semana a folga, né? Ou flexível não, flexível tem. Aí cai num dia, cai no outro, cai no outro. E nessa semana, por exemplo, sua folga é na segunda e tem um feriado na sexta. Então quer dizer que você folga na segunda e na sexta. Aí lembrando que se a empresa botar você para trabalhar na sexta, quer dizer que ela vai ter que te dar outra folga, ou antes ou depois desse feriado. Mas você que tem folga variável, você vai ter folga tanto nesse dia da folga, e se essa semana tiver feriado, aí você folga o feriado também. Se a empresa não der, ela vai ter que te dar folga ou antes ou depois do feriado, certo? Só para agora o fixo não. O bichinho do fixo, rapaz. Vamos supor, agora, pronto, a escala dele é toda sexta-feira, certo? Aí aqui em Recife, né, em João Pessoa também, é feriado de Nossa Senhora da Conceição. Então, quer dizer que o bichinho que tem folga toda sexta-feira, então, perdeu. Tá? Perdeu, porque aí, no caso, é folga fixa, já folga variada, não. Ela tem outro entendimento, certo? Então, vamos lá. Aí, como eu falei, né, posso perder minha folga? Não, tá? Isso não está permitido por lei, não. Nem a empresa pode lhe querer comprar sua folga, nem você que pode querer vender sua folga, tá? Não é permitido por lei, não. Então, esqueça a venda da folga, certo? Aí, gente, só para poder explicar essa diferença, né, em relação a banco de horas, compensação de horas e DSR, eu tenho, por exemplo, o descanso semanal remunerado é aquilo que eu falei para vocês. Você tem toda semana, você tem um dia que você tem folga. Aí, assim, esse valor de remuneração, ele já está embutido no seu salário, porque você recebe por 30 dias e folga, né? Cada semana você folga um dia. Então, quer dizer que, apesar de receber por 30 dias, você está trabalhando menos, né? Você não trabalha os 30, né? Assim, só para fazer uma analogia, você não trabalha os 30, você sempre folga um dia na semana. Então, quer dizer que essa sua folga é um descanso semanal que está sendo remunerado, porque você está recebendo por 30 dias, mas você não trabalha tecnicamente 30 dias no mês. Há controvérsia, né, gente? Porque eu só trabalhei direto. Então, eu estou vendo aí que tem gente que está trabalhando também, certo? Já essa folga compensatória, ela está relacionada justamente à obrigatoriedade do descanso semanal. Então, eu preciso ter essa folga, né, porque é justamente para compensar
essas minhas jornadas que eu tenho com relação à atividade do trabalho. E quando eu tenho banco de horas, é aquela história, né? A empresa vai fazendo banco de horas e vai selecionando aqueles dias para você poder estar compensando aquele banco de horas que você vai estar fazendo. Aí sempre lembrando, né, daquele período temporal, que até vocês podem verificar no sindicato de vocês, se é estipulado, que é o padrão, né, de 1 ano, se eles também estipularem esse padrão de 1 ano para poder determinar que dentro desse período tem que ser resolvido, né? Se ela não pagar, se não compensar esse banco de horas que você tem lá, X horas, ela, quando termina, ela tem que fazer o pagamento, porque todo ano começa uma nova contagem, né? Um novo banco de horas. Se for assim, Jesus Cristo, imagina, né? Vai deixando, não, porque você continua na empresa, beleza, aí você vai ficar ad eterno fazendo banco de horas e não compensa nunca, porque a empresa está no balcão. Mas aí, se você não vai ter como compensar, então ela tem que pagar, certo? Só para ir. Aí o banco de horas, né? Geralmente, você tem a jornada, porque eles são registrados através do ponto eletrônico, né? Porque, assim, são duas situações, tá? Tem o ponto eletrônico e o banco de horas, porque o ponto eletrônico vai estar registrando suas entradas e suas saídas da empresa. Aí, essa migração vai para a questão do banco de horas para poder contar, né? O que é hora normal, 220 horas no mês, e os excedentes que você tem para poder começar a fazer a contagem do seu banco de horas, né? Aí, geralmente, o pessoal trabalha com sistema integrado, né, para poder fazer, que antes, o pessoal fazia, tá, gente? Vocês são novinhos, né? Tinha um cartão de ponto, vocês veem muito em filme antigo, né? Tinha um relógio de ponto e tinha uns cartõezinhos, assim, cada pessoa tinha o seu nome no cartãozinho. Aí, quando ela chegava, pegava o seu cartão, colocava assim e fazia, tá? Para registrar. Hoje, ou o cartão, né, com QR Code, ou até digital, que já está valendo, né? A pessoa coloca digital, o negócio está bem evoluído. Essas informações vão para o sistema de ponto que migram para o banco de horas para poder verificar e começar a fazer seu banco de horas na empresa, certo? Aí eu coloquei, né? Lembrando que eu já falei algumas coisas, só para ficar a cada 12 meses o banco precisa ser zerado e essas contas ajustadas. Se tiver menos, tranquilo, pode ficar de boa, você não está devendo nada para a empresa, se foi a empresa que não gerou banco de dados para você, ou banco de hora extra, banco de horas, no caso, e se você tem que receber, certo? Bem, gente, horas extras. Luiz, eu nem sei até que horas eu estou com hora extra, eu já estou para finalizar, que eu vou falar em horas extras e vou falar nas férias, tá? Que foi o que o pessoal pediu. Assim, eu queria que a gente não ultrapassasse 9 horas. Tá? Não, tá. Eu acho que a nossa fala também acabou, né? Passando mais tempo, né? Não, mas está dentro do cronograma. Porque no final não vai ter. Aí no final, só para a gente tirar uma foto aqui com você, né? Para a gente registrar. Certo. Só uma questão, Vera. Nos casos, quando for feriado, é a mesma regra do domingo, tipo, a folga tipo, o feriado seria o dia de dar a folga, né? Foi feriado, não seria o dia da folga, foi feriado, não era folga, foi feriado. Aí a pessoa teria o direito do feriado. A folga e o feriado, quando é feriado, né? Aí, sim, mas nesse caso do feriado, se a pessoa não der, a empresa não der, paga dobrado no domingo. Porque, por exemplo, tá? Nessa semana aqui estamos agora. Aí vamos supor que minha folga foi na terça-feira e amanhã é feriado. Aí quer dizer que eu tenho a folga da terça e tenho o feriado de amanhã, certo? Eu folguei porque é minha folga na terça e tenho o feriado de amanhã. Então, quer dizer que nessa semana eu tenho 2 folgas, certo? Porque lembra que eu falei, né, da questão do repouso semanal, que é esse 7º dia que você tem que descansar, e esse repouso semanal e o repouso remunerado. O semanal é esse que a gente recebe todo mês, toda semana tem uma folga, e o repouso remunerado é o feriado, né? Quando acontece o feriado, eu tenho esse repouso remunerado. Eu quero dizer que, vamos supor, nessa semana, que tem o feriado de amanhã, eu trabalhei, minha folga foi na terça. Quer dizer que minha folga foi na terça, aí amanhã eu não trabalho, porque é um repouso remunerado.
Porque na legislação eu tenho direito ao repouso semanal remunerado, que é o 7º dia, e tenho ao repouso remunerado, que é o feriado. A empresa diz, não, você vai trabalhar amanhã, certo? Beleza. Se eu vou trabalhar amanhã, aí quer dizer que ela vai ter que me dar ou folga antes, certo? Ou folga depois, 6 dias depois dessa folga, porque na legislação eu preciso, né, que está aberto, eu preciso ter a folga e esse feriado, porque tem o feriado na semana, certo? Entendido, Vera. Vamos em frente. Tudo bom. Bem, gente, tem as horas extras, né? Que no caso, não é só compensação de horas, são horas extras que você faz na empresa normalmente. Então, o que é que acontece? Quando você tem horas extras de segunda a sábado, essas horas extras são pagas 50% do valor da sua hora. Aí, professora, como é que é o valor da minha hora? Quer dizer que nos contratos que são firmados por empresa, o trabalhador ele tem 220 horas mensais, certo? Então, quer dizer que eu vou pegar o meu salário, dividir por 220, aí eu tenho o valor da minha hora. Quando eu tenho o valor da minha hora, eu pego esse valor da minha hora, multiplico por 50% ou divido por 2 e somo com ela mesma, né? Aí eu chego no valor da hora mais os 50%, porque eu estou extrapolando o horário do meu trabalho. Imagine que meu horário é até às 6 horas. Aí a empresa diz, você precisa ficar até às 8. Tudo bem. Eu já fiquei até 10, já virei noite, tá, gente? Eu trabalhei demais. Então, assim, enquanto estou trabalhando, né? Então, parece que eu não estou trabalhando, continuo trabalhando. Aí, assim, nesse caso, essas 2 horas, em vez de eu estar recebendo o valor da minha hora normal, né? Que é o período que eu faço normal, eu vou estar recebendo a cada hora mais 50%. Então, funciona assim, tá? Que os contratos normalmente são 220 horas, que a gente trabalha um mês, então 220. O salário mínimo hoje é 1.320. Então, eu pego o valor do salário, 1.320, divido por 220, eu identifico que minha hora é R$6, certo? Aí, R$6, né, 50% dela, que aí multiplicado por 1,5, não multiplica 50%, eu pego a 6 dividido por 2, dá tudo a mesma coisa, você soma, você chega a 9. Então, quer dizer que nesse horário, de 6 às 7 e de 7 às 8, em vez de estar recebendo R$6, eu vou estar recebendo 9 por essa hora extra, certo? Isso é a hora extra 50%, que é paga da segunda até o sábado. Tudo bem? 50%. Só que aí pode ter que a empresa, por exemplo, me chame. Isso a gente está falando de empresas que não estão naquele quadro que pode compensar, que pode trabalhar sábado, domingos e feriados, tá? Estamos trabalhando nessas empresas porque, como elas são liberadas, ela pode fazer a compensação por folga, né? E esse banco de horas para poder fazer em folga. Mas, no caso dessas empresas outras, todas as outras, não. Se você trabalha fora do seu expediente, você vai ter que receber por isso. Então, quer dizer que de segunda a sábado, essas horas adicionais, fora as minhas 44 horas semanais, elas vão estar acrescidas de 50%, certo? Quando eu tenho o caso de domingos e feriados, aí já é 100%, né? Quer dizer que o meu salário sendo 1.320, eu divido por 220 para poder saber a minha hora, que é 6, e 100% de 6, né? 12. Então, eu multiplico 100%, eu multiplico 2 vezes 6, eu vou chegar a 12. Então, quer dizer que naquele dia, que é um domingo, por exemplo, na cada hora que eu trabalhar, eu vou estar recebendo 100%. Em vez de estar recebendo 6, que é minha hora, desculpa, eu vou estar recebendo 12. Cada hora que eu trabalhar, eu vou estar recebendo R$12. Lembrando que, gente, esse mês, por exemplo, que você faz hora extra, o que é que vai acontecer? Vai estar o teu salário lá, 1.320, mais a quantidade de horas extras, financeiramente, que você recebeu. Por que isso é importante? É importante porque prefeito do FGTS, o FGTS incide também sobre o seu salário e sobre essas suas horas extras, certo? É uma situação. Também entra o desconto do INSS. Vai ser maior? Vai, mas também isso melhora a tua média do INSS com relação ao prefeito da sua contribuição de aposentadoria, tá? Que é o assunto também que a gente trabalha, tá, gente? Eu só não vou entrar nesse para a gente não misturar o tranatã. Aí, isso prefeito mensal. Lembre-se que prefeito das suas férias, ele também entra como média. Quer dizer que, na hora que vai se calcular as suas férias, em vez de se calcular por 1.320,
ele vai calcular a sua média de trabalho, de salário, durante aquilo ali. Então, de tudo que você trabalhou. Então, vai entrar tanto o seu salário normal, como as médias de hora extra desse período. Aí você veja que já é uma roupagem diferente, você vai adicionando e ele vai influenciando outras verbas suas. Além disso, também com relação ao seu décimo, porque o décimo, seu salário é 1.320, você recebeu 50% agora, no dia 30 de novembro, por lei, né, tem que pagar até 30 de novembro, certo? Tem empresas que pagam antes, ela tem até 30 de novembro para poder pagar a primeira parcela. E até 20 de dezembro para pagar a segunda parcela. Aí, o que acontece? Quando ele vai fazer o cálculo do décimo, certo? Então, ele não faz cálculo do décimo por 1.320, não. Ele tem que verificar a média de horas extras que foram feitas durante esse período para também influenciar no recebimento do seu 13º, certo? Então, veja que a pessoa diz assim, não foi só essas horinhas, mas ela tem uma influência grande, tá? Porque ela influencia, o teu recebimento vai ser maior, o depósito do FGTS vai melhorar, o escondo INSS também, mas vai contar para efeito tua média de aposentadoria, vai melhorar a média para efeito das tuas férias, vai melhorar a média para efeito do 13º. Então, as horas extras, ela tem esse poder também com relação a influenciar nas suas outras verbas, tá? Positivamente, no caso. Tudo bem, hora extra, gente? A hora extra é isso que eu tenho para falar. Ficou alguma dúvida de hora extra? Dúvidas? Não. Não? Não. Aí agora, gente, quero o último assunto que eu falar, férias, né, gente? Férias, se vocês estão aí para chegar férias. Então, gente, as férias, ela é prevista por lei, porque, assim, estudos, né, mostram sempre que a gente tem que parar, certo? Tem que parar para descansar, porque não dá. É muito puxado hoje assim, está muito mais estressante tudo, né? Até para a gente chegar no trabalho, a gente chega cansado, porque pegar trânsito, pegar uma loucura. Que eu estava até lembrando, né, da época que eu ia trabalhar, que eu pegava ônibus aqui, a gente tinha 2 opções de ônibus, eu pegava um no terminal, que é um grupo de amigos, que a gente trabalhava no centro da cidade aqui, em Recife. Aí íamos um grupo de amigos, gente, aí eu estava lembrando, a gente pegava, só para vocês terem uma ideia, isso era na minha época, bota tempo nisso, viu, gente? Matusalém inteiro. Lembra de Raul Seixas, ela nascia 10 mil anos atrás, por aí. Aí o que acontece? Nós pegávamos o ônibus no mesmo horário e chegávamos no mesmo horário lá, que era antes, né, de pegar no batente, que tinha amigos que trabalhavam no comércio, eu trabalhava no escritório, eu trabalhava no banco, então, assim, encontrávamos todos os dias, né, naquele horário X, que era o horário que o ônibus saía, e chegávamos tranquilamente no trabalho, né, que mais ou menos de Jaboatão, de onde eu estou, para o centro da cidade onde eu trabalhava na época, são em torno dos 13 quilômetros. Então, fazia isso tranquilamente. Aí, quando eu vejo hoje, vai fazer isso hoje, não consegue. Muito trânsito, o ônibus que sai aqui nesse horário, a gente não ia conseguir chegar nunca. Aí está fazendo com que a gente acorde mais cedo, então, para poder conseguir chegar tranquilamente no trabalho. Então, está demandando mais tempo para você, o deslocamento, né, para você ir para o trabalho, e a sua volta. Gente, eu não sei se vocês têm um casamento à distância aqui, por exemplo. Teve uma época que eu trabalhei em Olinda com minha irmã, aí nós viemos de Olinda para cá. Aí, só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou daqui para João Pessoa, de onde eu moro para João Pessoa, são 135 quilômetros. Quando eu saio muito cedo, né, não pego o trânsito, aí eu gasto mais ou menos 1h40 para chegar em João Pessoa, né? Que eu vou tranquilo pela. Eu já tive aqui, Olinda é aqui o quê? 25 quilômetros da minha casa, né? Para onde eu trabalhava em Olinda, que via com minha irmã. A gente chegou a gastar 2h30. Trânsito, sabe? Aí aqui é muito carro, é carro de todo lado. E agora danou-se mesmo porque criou o Uber Moto, né? Gente, tem moto assim, daqui a pouco tem moto até passando por cima de você, porque é moto. Então, assim, o trânsito é uma loucura, a gente não consegue. Então, isso é estressante para o trabalhador. Isso eu estou falando só de trânsito, né? Fora o trabalho em si, né? Aquelas pessoas maravilhosas que a gente tem que conviver, né? Todo mundo lindo, todo mundo se amando, se abraçando, só que não. Então, assim, o funcionário ele precisa descansar. A legislação, claro, né, ela coloca que a cada 1 ano ele tem direito ao descanso
né, de sair de férias e receber por isso. Mais uma informação, tá, gente? As férias nunca são no melhor mês, que a gente diz assim, férias para mim, assim, eu sempre sonhava em trabalhar, eu só consegui, gente, depois que eu fui concursando, tirar férias em janeiro. Eu era doida para tirar férias em janeiro, mas nunca dava certo. Por que não dá certo? Nesse caso, tá, só para vocês ficarem cientes, quem tem prioridade na decisão das férias, do período das férias, é a empresa. Vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, para os segmentos, por exemplo, tem alguns meses, a empresa não tem como colocar o funcionário de férias. Vou explicar. Imagine a Cacau Show, certo? A Cacau Show, a partir de janeiro, praticamente, ela não tem como colocar o pessoal de fora, de férias, por quê? Porque vai chegando Páscoa, chocolate, aquela coisa louca. Então, assim, ela precisa já estar aquecida por causa da questão da fabricação de chocolate por causa da Páscoa, né, que vende muito. Aí, imagina o comércio tem condições de colocar funcionário de férias em maio? Não, porque maio tem mês da noiva, tem o Dia das Mães, então, assim, eles têm meses que são picos de venda, então, assim, para eles colocarem é muito complicado. Começa também em novembro e dezembro, né? Já outubro, novembro e dezembro é muito complicado para ele colocar funcionário de férias, a não ser que ele tenha muito. Aí, nesse ponto, certo? A empresa ela vai colocar quando realmente para ela é interessante. Por quê? Porque ela vai colocar quando tiver mais tranquilo, né? Mais tranquilo, ela pode ficar com o pessoal reduzido. Tanto é que tem empresas que, por exemplo, pronto, minha irmã tem um mercadinho. Aí ela trabalha com fornecedores, por exemplo, de empresas que fornecem alimentos, né, que ela compra. Aí, vamos supor, quando chega 22 de dezembro, eles pegam e param, tá? Porque para eles já venderam até, ali já está bom demais, para lá não adianta mais, sabe? No final de ano, eles dão férias coletivas, porque aquele período é interessante, eles não vão estar vendendo. Então, para eles, fala o quê? Mas lembrando, né, que as férias coletivas têm que estar previstas na convenção, tá? Ou no acordo. Aí eles pegam, tiram férias coletivas naquele período, pronto, tira todo mundo junto, sai todo mundo junto e volta todo mundo junto, porque aquele período para a empresa é nada. Aí só que tem um detalhe, tá, com relação às férias. As férias, a empresa tem, apesar dela poder escolher o mês que ela vai lhe colocar de férias, ela só tem, na hora que você consegue um ano de férias, você completou um ano, né, que você passa a ter direito a ter férias em algum dos meses, ela tem que colocar você de férias nos próximos 11 meses. Ela vai escolher qual mês, mas ela tem que colocar de férias nos próximos 11 meses. Porque você precisa voltar antes de completar o outro período de férias. Porque se você voltar, se ela te colocar e tuas férias ainda pegar o segundo período de férias, quando você completa 2 anos, aí ela é penalizada, tá? Porque paga as férias em dobro, porque ela perdeu o prazo que ela tem, que no caso são 11 meses para te colocar de férias, ela perdeu, aí ela vai ter que pagar as férias em dobro, certo? Só para poder esses detalhes, assim, essas características com relação às férias. E uma contagem de férias, aí o pessoal, vamos supor, sempre pergunta, né? Quando começa o direito e quando você completa um ano. Aí, lembrando, se você começa, por exemplo, no dia 1, quer dizer que você vai completar um ano de férias, né? Por exemplo, 1º de janeiro, aí você vai completar um ano de férias imediatamente no dia anterior, que é 31 de dezembro. Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro completa o teu primeiro período de férias, do primeiro ano. Quando chegar no outro 1º de janeiro, vai começar o outro período de férias, certo? E para ter esse prazer de tirar férias tudo, você recebe um terço, tá? Que é justamente por que você recebe um terço? Para você ter um dinheirinho para poder gastar, para poder passear, para poder relaxar e voltar com as baterias recarregadas, certo? Aí, nesse sentido, como é que funciona? Eu vou pegar o meu salário, certo? Dividir por 3. Aí você veja que eu estou aqui, eu tenho 1.320 que é o meu salário, aí divido por 3, deu 440. Então, quer dizer, qual vai ser o valor bruto das minhas, sem o desconto, tá? O bruto das minhas férias. 1.320 mais 440, que vou receber 1.760 para poder tirar as minhas férias, certo?
Aí, lembrando que a empresa tem que comunicar para você com antecedência, não é chegar assim, vai ser as férias amanhã, e puf, tá, te paga, não, tá? Ela tem que comunicar com antecedência para você haver um planejamento seu, e você, quando chegar, ela tem que pagar 48 horas antes de você sair de férias, comunica bem antes que você vai tirar férias, e 48 horas antes ela faz o pagamento para você sair de férias, certo? Aí tem a questão do pessoal, posso vender as férias? Lembra que a legislação diz que você precisa descansar, certo? Mas ela também permite que você possa vender, mas legalmente só é permitido que você só possa vender 1/3 das suas férias. O que é vender 1/3 das minhas férias? Como são consideradas férias 30 dias, quer dizer que eu só posso vender 10 dias, certo? Então, se você optar por vender, né, você só pode vender, ou seja, vender, né, a empresa comprar, tudo bem. A senhora tem mala sombra aí? Tem, tá, gente? Tem gente que, por debaixo do pano, assina que está férias e vende os 10 normais e vende os outros 20 também por debaixo do pano. Mas eu estou falando só com relação, eu estou aqui para mostrar a parte legal. Aí o que acontece? Oi? Dentro desse tema da questão da compra das férias, né, das vendas das férias, tem uma pergunta se a empresa, né, depois de um ano, ela pode impor a compra das férias por completo. Não, pode não. Por lei, ele tem que descansar. Ela pode comprar os 10, mas as férias todas não. Porque você precisa descansar 20 dias. Tá? Ela só pode solicitar, comprar 10. Aí você pode vender 10 dias, porque legalmente está previsto, mas mais não. Porque o funcionário precisa descansar, tá? Senão, não vai. A gente não descansar muito, mas... Certo? Você pode Vera, sobre essa questão dos 10 dias, se a empresa ela não oferecer para comprar, você pode querer vender? Pode. Negociar, né? Você pode oferecer. Quer que eu fique em 10 dias? Mas não, ela fala em comunicar antes. Aí, quando ela for lhe comunicar, aí você diz, olha, eu tenho interesse de vender 10 dias, que eu estou precisando, né, carta de grana, tudinho. Aí, você entra num acordo, a empresa, beleza, aí ela vende, aí ela compra, né, do interesse dela também, que a empresa, de alguma forma, muitas vezes ela precisa do trabalho do funcionário em atividade, né, e tem empresas que compram de boa. Quando tem essa aí, tá? Essa que vocês colocaram aí, essa pergunta, é clandestino, tá, gente? Aquela coisa. Oficialmente, ela... O seu contra-cheque faz férias, 10 dias, e os 20, ela te dá por fora, por debaixo do pano, porque por dentro ela não consegue, senão ela vai ser autuada. Ela faz por debaixo do pano. Ô Vera, no caso do jovem aprendiz, você tem informação que também tem o direito? Tem, jovem aprendiz. Eu tenho, inclusive, uma aula sobre o jovem aprendiz, né? Direitos, deveres e tudo sobre o jovem aprendiz, né? Como é que funciona. Pode vender também? Pode vender 10 dias? Pode vender também 10 dias? O jovem aprendiz também pode. Uhum. É igual a... As férias, sim, né? Há restrições com relação ao jovem aprendiz. Ele tem muitas coisas que são iguais, né, ao funcionário normal. Ele tem algumas restrições com relação, por exemplo, ao FGTS. O FGTS do empregado é 8%, o dele é 2%, certo? Aí ele tem algumas nuances com relação a isso, mas a relação é de emprego, né? A questão do menor aprendiz, a relação é de emprego. Tem umas modificações só com relação aos direitos e obrigações, horários, assim, de trabalho. Então, assim, mas com relação ao registro, né, salário, né, o repouso, está tudo embutido. Aí pode até vir um dia, Luiz, com relação ao contrato de menor aprendiz, se o pessoal tiver interesse, e aquele de contrato intermitente, né, que foi aquela menina de Lucélia. E acho que a pessoa pode ser contratada com contrato intermitente, aí tem umas nuances com relação ao contrato. Eu acho que esse caso do jovem aprendiz, eu acho que casa mais para os alunos do integrado, sabe? Porque aqui na sala, eu acho que só tem um jovem aprendiz, né? Só tem um, né? Aí cabe mais para lá. Mas, de repente, a gente faz aquele tipo podcast e divulga no canal, porque aí fica ad eterno lá para divulgação. Pois é. Certo?
Aí, gente, nesse caso que eu vendi meus 10 dias, como é que funciona? Então, funciona da seguinte forma, como é que vai ser o meu recebimento? Aí, lembrando, né, que as férias estão aqui, eu vou receber as férias normais, dividido por 3, 440, então, 1.320, mais 440, 1.760, certo? Só que aí eu vendi 10 dias. Isso aqui é porque eu tenho direito mesmo, porque eu trabalhei um ano, eu tenho direito a um mês, né? Um mês do meu salário, mais o terço. Mas eu vendi 10 dias. Então, quer dizer que por ter vendido, eu vou ter as férias, 1.320, vou ter o terço das férias, 440, e vou ter os 10 dias de trabalho, né? 440, certo? Com relação ao recebimento. Então, funciona nesse sentido com relação à questão da venda. Aí, lembrando, né, só voltando àquela história de hora extra, tudinho, ela influencia diretamente nesse meu cálculo, porque se eu tiver, ao longo desses meus 12 meses de trabalho, que eu adquiri o meu direito às férias, ter feito hora extra, quer dizer que, por exemplo, se eu fiz 300 num mês, 100 no outro, 200 no outro, então, assim, o sistema, ele junta todas as suas horas extras mensais, né, junta tudo, divide por 12 e adiciona nessa base de cálculo. Ele pega 1.320 mais essa média de horas extras que você fez durante esses 12 meses. Aí, nisso, o valor que você vai receber é 1.320 mais a sua média de hora extra. O texto também vai aumentar, porque vai servir de base para esse cálculo aí do texto. Em vez de ser 1.320, por exemplo, deu 1.500, né? Que aí vamos supor que você recebeu 180. Aí quer dizer que você tem 1.320 do teu salário base e 180 tua média de hora extra que fez no último ano, né? Período aquisitivo. Aí 1.320 mais 180, 1.500. Dividido por 3, né? Aí 500. Então, quer dizer que você veja que você vai ter uma diferença, vai para 2.000, porque adicionou a questão da hora extra. E lembrando também, né, porque essa base de cálculo vai para o efeito do FGTS e vai só melhorando os valores que você vai receber, certo? Pronto, gente, era isso que uma abertura para a pergunta, mas vocês já perguntaram e foi muito bom, certo? Agora, mas se quiserem perguntar mais alguma coisa, estou à disposição, Luiz. Era isso que eu tinha montado com base no que você me pediu, né? Mas, como eu falei, se tiverem outras coisas assim, tiver possibilidade, é só alinhar, assim, a agenda. Apesar de ter voltado para o período da gente estar doido, né? A gente começou um período agora na universidade, mas aí é só alinhar nos dias que eu não estou dando aula, né? E aí eu posso voltar aqui tranquilamente. Para mim é um prazer enorme, você sabe disso, é só chamar que eu vou.